Este programa é livre para todos os públicos. Então, gente, vamos lá, mais uma aula de língua portuguesa comigo, Perla Alves. Esse aqui é um projeto da Secretaria Municipal de Educação de Rosário, projeto Em Cada Casa Uma Escola, nós iremos até você. Como a gente viu na aula passada, estamos estudando o campo da morfologia dentro da área de língua portuguesa. Então, eu vou passar aqui com vocês uma pequena revisão dos dois conteúdos que a gente dos três, aliás, conteúdos que a gente já viu, né? E vamos aqui estudar um pouquinho antes de começar o de hoje. Falamos na última aula de morfologia sobre o substantivo. Caso você não tenha feito as suas anotações ou o seu resumo, aproveite esse momento agora para fazer. Quem está assistindo pela TV vai poder anotar ou tirar uma foto, e se você estiver vendo pela internet, aproveita e já tira um print aqui, porque eu vou fazer um mapa mental com o resumo básico de cada uma das classes de palavras que a gente for trabalhando. Então, o substantivo, como a gente sabe, é a palavra responsável por dar nome aos seres. Todas as coisas que a gente conhece são nomes classificados como substantivos. E a gente viu também que o substantivo ele pode ser classificado em comum ou próprio, simples ou composto, primitivo ou derivado, concreto ou abstrato e ainda o substantivo coletivo. Os substantivos são classes de palavras variáveis, ou seja, ele sofre alterações, sofre flexões, nesse caso aqui, de três maneiras. Uma, em gênero, como a gente já viu lá, o gênero do substantivo pode ser biforme, que é aquele que vai aparecer duas formas diferentes, uma para o feminino e outra para o masculino. Ou ele vai ser uniforme, ou seja, uma única palavra valendo para os dois gêneros. Dentro dos substantivos de gênero uniforme, a gente tem o comum de dois gêneros, a gente tem o sobrecomum, que é aquele que vale para ambos os gêneros sem modificação na palavra, e o epiceno. O epiceno é aquele que a gente usa para animais. E o comum de dois a gente define de acordo com o artigo que o acompanha. Número, como a gente já viu, singular ou plural dos substantivos, e o grau que vai ser ou aumentativo ou diminutivo. Então aproveita essa tela que está tudo definido aí e tira uma foto ou dá um print ou anota para você ter esse mapinha já concretizado aí na sua cabeça. O que é o substantivo, quais são as suas classificações e suas variações. Falamos também sobre o artigo, que acompanha esse substantivo que a gente acabou de ver, e ele vai acompanhar esse substantivo definido ou indefinido. Como assim? Ele vai ser definido quando apresentar o, a, os, as, né, plural, ou ele vai ser indefinido quando ele apresentar uma, uns, umas. Também é uma classe variável, só que ele vai variar apenas em gênero e número. Gênero, como a gente já sabe, masculino ou feminino, e toda vez que eu falar de número, quando for flexão, é singular ou plural. Então já aproveita também e já faz esse mapinha mental. O mapa mental serve para a gente ter uma ideia geral daquele conteúdo que estamos estudando e ter aqui uma visualização mais fácil, ao invés de ficar anotando um monte de coisa. Anota só o essencial e aí depois sim, quando você estiver revisando o conteúdo, fazendo os exercícios, você vai aprofundando um pouquinho mais. Agora, a gente vai começar a falar sobre o adjetivo. Terceira classe de palavra que a gente vai ver aqui na aula de morfologia. O adjetivo, ele expressa características do ser. Que ser é esse? O substantivo, né? Então, ele vai se relacionar com o substantivo apresentando essas características. Lembrando que adjetivo não fala somente de qualidades. Características eu falo qualidades, defeitos, enfim. Quando eu digo a menina é alta, qual é a palavra que aí nessa frase define uma característica do ser? A palavra é alta, né? E ela se relaciona com qual outra palavra? Ou seja, quem é alto nessa história aí? A menina. Então, por isso, essa explicação ali. O adjetivo expressa características do ser e ele se relaciona com o substantivo. Então, alta é uma característica da menina, que por sua vez é o substantivo. Pode aparecer também as locuções adjetivas. Toda vez que você ouvir a palavra locução, quer dizer duas ou mais palavras que desempenham a função de. Função de quê? No caso que eu estou falando aqui de adjetivo, a locução adjetiva exerce a função de adjetivo.
só que ela não é formada por uma só palavra, duas ou mais. Então, no exemplo aqui de baixo, a menina tem uma boneca de pano. Qual seria a locução adjetiva? De pano. Porque esta expressão de pano refere-se à boneca. Aqui eu já não estou mais apresentando características da menina, e sim da boneca. Essa boneca é feita de pano. Coloquei aqui um trechinho de Tempo Perdido do Legião Urbana e a gente vai procurar quem são os adjetivos presentes nesse trecho e a quem eles se referem. Então o trecho diz: nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo, e tão sério e selvagem, e aí continua. Quais são as palavras que apresentam características de algum ser? Sagrado. Ele se relaciona com qual palavra? O que é sagrado nesse trecho? Nosso suor. Então, sagrado se relaciona com suor. É bem mais belo. O que é bem mais belo? O suor. Que esse sangue amargo. Amargo se relaciona com a palavra sangue. Então, sério e selvagem. Então, sério, selvagem referem-se também a suor. São adjetivos que vão caracterizar a palavra suor. Aí eu coloquei aqui: Renato Russo é um compositor carioca. Então, o adjetivo aqui que está caracterizando compositor foi carioca, mas eu poderia também dizer essa mesma informação com a frase de baixo. Renato Russo é um compositor do Rio de Janeiro. O que mudou? Ao invés de eu utilizar um adjetivo, eu utilizei na frase de baixo uma locução adjetiva. Então, perceba que o sentido da frase, das duas frases, continua o mesmo, não houve alteração. Só houve alteração o quê? Na primeira eu utilizei um adjetivo e na segunda eu usei uma locução, ou seja, um conjunto de palavras para expressar essa mesma informação. Então, nós vimos que o adjetivo vai sofrer flexão de gênero, masculino ou feminino, de número, singular ou plural, e de grau. Sendo que, quando eu falar de grau, eu estou falando de comparativo, grau comparativo e grau superlativo. Vamos já entender o que é isso. Flexões do adjetivo. Eu coloquei ali a frase: livro bom, música boa. A qualidade, a característica a que eu estou me referindo a esses dois elementos, livro e música, é bom. Só que, se eu tenho livro, que é uma palavra masculina, logicamente o adjetivo vai concordar com ela e vai ficar no masculino. Se eu tenho música, que é uma palavra feminina, eu vou ter que fazer essa flexão para o feminino. Então, a qualidade é a mesma, porém, eu estou colocando a flexão no feminino. Então, flexões do adjetivo vai depender do substantivo que está acompanhando ele. Aí eu coloquei um outro exemplo que diz assim, ó, menino feliz, menina feliz. Mas, professora, a senhora não disse ainda agora que o adjetivo vai ter que sofrer a flexão acompanhando o substantivo. Então, se o substantivo uma hora é menino, masculino, e outra hora é menina, feminino, ele não teria que sofrer alteração? Não. Nem todos os adjetivos vão precisar sofrer essa alteração. Assim como nós vimos lá nos substantivos, o adjetivo também pode se comportar de maneira biforme ou uniforme. Então, você vai perceber que em alguns adjetivos é necessário você fazer a flexão e outros são uniformes, vão valer para ambos os gêneros. Aqui, estudante, estudioso, estudantes, estudiosos. Qual é a flexão que está acontecendo aqui? Na primeira frase eu tenho apenas um indivíduo, então está no singular, e na segunda eu tenho mais de um, estudantes, plural. Então, consequentemente, o adjetivo que o acompanha também vai sofrer flexão de número. Agora sim, vamos falar dos graus do adjetivo. Primeiro grau é o comparativo, que como o próprio nome já sugere, ele vai estabelecer uma comparação. Eu posso fazer essa comparação de que maneiras? Observe o primeiro exemplo. Este restaurante é tão bom quanto aquele. Qual é a comparação que eu estou fazendo aqui? Estou comparando dois elementos, dois lugares, dois restaurantes, e a característica que eu estou atribuindo a eles é que eles são bons. Entretanto, eu estou utilizando
uma comparação em nível de igualdade. Esse restaurante é tão bom quanto aquele. Então, eles estão igualmente bons. No segundo caso, eu digo Jonas é mais alto que Pedro. Estou fazendo uma comparação entre Jonas e Pedro, entre esses dois indivíduos, e a característica que eu estou destacando deles é a altura. Entretanto, eu estou dizendo que Jonas é mais alto do que Pedro. Então, aqui já não temos a ideia de igualdade, e sim de superioridade. Superioridade no quesito que eu estou classificando aqui, que eu estou destacando, que é a altura de Jonas. Nesse ponto, Jonas está em relação de superioridade a Pedro, porque ele é mais alto. Então, eu vou ter que utilizar aquelas palavrinhas ali, ó, mais que ou mais do que. No terceiro caso, Jonas é menos extrovertido que Pedro. Ou seja, eu continuo fazendo uma comparação entre Jonas e Pedro. Só que aqui a relação já não é mais nem de igualdade e nem de superioridade. Porque a característica que eu estou destacando, extrovertido, nesse ponto Jonas é menos que Pedro. Então aqui a comparação fica em nível de inferioridade. Então a gente pode fazer comparações com esses adjetivos de três maneiras. Em nível de igualdade, em nível de superioridade e em nível de inferioridade. Isso no grau comparativo. Seguindo, a gente vai falar sobre o grau superlativo, que vamos dividir em superlativo absoluto. O que é isso? Superlativo absoluto é a intensificação feita de modo exagerado. Como assim? Eu tenho a frase ali, você é muito organizada. Aqui já tem uma noção de exagero. Eu estou destacando a característica de organizada, mas antes tem uma palavra bem ali que está me intensificando, que é o muito, né? Advérbio de intensidade. Você é muito organizada. Uma coisa é eu te dizer, você é organizada. Outra coisa é eu te dizer, você é muito organizada. Então aqui eu já estabeleço uma flexão de grau superlativo, ou seja, intensifico, exagero. E para isso eu preciso de uma palavrinha auxiliar, que é o muito nesse caso. Agora, se eu digo você é organizadíssima, eu estou fazendo essa mesma intensificação, só que sem uma palavra auxiliar. Só que aí eu utilizei o modo sintético. O que é modo sintético e modo analítico? Toda vez que você ouvir em língua portuguesa as palavras sintético e analiso, significa o seguinte: analítico é tudo aquilo que tem tamanho maior e o sintético é tudo aquilo que tem tamanho menor. Pense em síntese. Então, resumido, diminuído. Aí eu tenho organizadíssima. É uma palavra só, por isso é sintético. Muito organizada, duas palavras. Então, aumentou o número de palavras, já não é mais sintético, já não é mais uma síntese, ele já é o analítico. E perceba que aí eu preciso de um advérbio para intensificar essa característica que eu estou querendo destacar. Dentro do grau superlativo, falamos do absoluto, agora vamos ver o relativo. O que é isso? Ela é uma intensificação também, só que ela é feita em relação a todos os demais integrantes. Eu destaco uma característica e ela vai se sobressair naquele indivíduo em relação a todos os demais. Ela é a mais inteligente do grupo. O que isso quer dizer? Eu estou comparando ela com todo um grupo, em todo um conjunto de pessoas, só que ela é a que se destaca mais. Então, ela é a mais inteligente. Aqui eu fiz uma comparação, um grau superlativo e relativo de superioridade. E essa superioridade é em relação aos demais do grupo que está sendo falado ali na frase. Ele é o menos dedicado dos irmãos. Ou seja, dentre todos os irmãos, ele é o menos. Então, aqui dá a ideia de inferioridade. Ele é o menos dedicado. Então, perceba, eu posso fazer de superioridade em relação aos demais, mas eu também posso fazer de inferioridade em relação aos demais. Fiz aqui um quadro onde a gente vai apresentar de maneira resumida, sintética, tudo aquilo que eu acabei de falar sobre os graus do adjetivo. No grau normal,
Mateus é inteligente, não estou destacando nada, só estou atribuindo uma característica a Mateus. Mateus é inteligente. Quando eu faço comparativo de superioridade, o Mateus é mais inteligente que o Bruno. Nessa frase, Mateus se sobrepõe em relação a Bruno no quesito inteligência. Comparativo de inferioridade. O Mateus é menos inteligente que Camila, ou seja, comparando o Mateus com Camila, aí ele já não está em posição de superioridade, sim de inferioridade. Comparativo de igualdade, Mateus é tão inteligente quanto Luana, então aqui nenhum se sobressai ao outro. Aí vamos passar para o segundo, superlativo relativo de superioridade. O Mateus é o mais inteligente da turma, então eu estou elegendo ele como o que se destaca dentre todos da turma. Superlativo de inferioridade, ele é o menos inteligente da turma. Então perceba que sempre essas palavrinhas que vão estar acompanhando é que vão dar o sentido para que você entenda se é superioridade ou inferioridade. No superlativo absoluto analítico, o Mateus é muito inteligente. Isso analítico, eu vou utilizar mais de uma palavra. Quando eu uso sintético, o Mateus é inteligentíssimo. Então a ideia é praticamente a mesma, só que eu mudo de analítico para sintético a quantidade de palavras empregadas para dar essa mesma informação. Quais são, então, as classificações que o adjetivo vai ter? Lembre-se que lá no substantivo nós vimos que o substantivo também tem várias classificações e que, inclusive, um mesmo substantivo pode ter mais de uma classificação. Então, eu coloquei aqui que o adjetivo ele pode ser explicativo ou restritivo. Explicativo, como o próprio nome já diz, ele serve para explicar, né? Mas ele expressa uma característica que já é própria do ser. O restritivo, não. Essa característica não é própria do ser. Estou restringindo que aquele ser do qual eu estou me referindo, sim, ele possui essa característica. Então, vamos lá. No explicativo, fogo, quente. Fica até meio redundante, né? Todo fogo é quente, então eu só estou explicando. Mar, salgado. Agora, no restritivo, fruta madura, não estou dizendo que todas as frutas são ou estão maduras, mas que eu quero aquela que está madura. Rapaz, sensato, a mesma coisa. Não estou dizendo que todos são, mas ao que eu me refiro é aquele que é sensato. Formação do adjetivo. Como é que ela pode aparecer? Bem parecido com o substantivo. Simples, formação de um adjetivo simples é aquele que vai apresentar somente um radical e o composto mais de um radical. Então eu tenho ali interessante, bonito, azul, calmo. Todas essas palavras possuem apenas um radical, uma base, uma raiz na palavra. Agora, quando eu falo o adjetivo composto, ele vai ter mais de um radical. Então, quando eu digo super interessante, apesar de ser uma palavra só, eu tenho aqui dois radicais, super e interessante. Que quando eu junto os dois, eu vou formar uma terceira palavra. E aí sim ele vai ser um adjetivo composto. Luso brasileiro, azul marinho, socioeconômico, ou seja, com ou sem hífen, se eu tiver mais de um radical, o adjetivo vai ser composto. Então, mesma regrinha lá do substantivo. Pode ser também primitivo ou derivado. O que é primitivo e derivado? Só lembrar. O primitivo não se originou de nenhuma outra palavra. Ele é a palavra original. O derivado não. O derivado provém de uma palavra pré-existente. Então, se eu tenho azul como o adjetivo primitivo, eu posso criar com ele uma nova palavra. E qual foi a palavra que eu coloquei aqui? Azulado. Assim como verde, esverdeado, grande, grandioso, bom, bondoso e por aí vai. Então, todos os derivados provêm de uma palavra que já existia antes. O primitivo, não. Ele é a palavra que existiu primeiro. E aí nós temos também os adjetivos pátricos, também conhecidos como adjetivos gentílicos. Para que serve? Serve para designar origem ou nacionalidade. Então, aqui nesse trecho do Chico Buarque, onde ele diz: o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Então, todas aquelas palavras que estão destacadas
paulista, pernambucano, mineiro, baiano, designam origem. Então, elas são adjetivos pátrios. A mesma coisa aqui. Mary é americana, mas seu pai é argentino. Então, eu estou definindo aqui qual é a origem de Mary e qual é a origem do pai dela. Atenção! Vamos observar aqui essas duas frases. Maria era uma mulher grande e Maria era uma grande mulher. Aparentemente, parece que é a mesma coisa, porém não é. Se a gente parar para pensar, Maria era uma mulher grande, eu vou pensar numa mulher alta, né? Uma mulher realmente grande, grande no sentido literal da palavra. Mas quando eu digo Maria era uma grande mulher, eu não estou falando aqui de tamanho. Eu estou falando de grande mulher no sentido de uma mulher notável, né? Uma mulher importante, uma grande mulher. Um exemplo. Então, a posição em que esse adjetivo se encontra pode sim alterar o sentido da oração. Então, muito cuidado quando você escrever para não modificar algo que você não queira modificar. E muito cuidado também na leitura desses textos para entender qual é a real intenção dessa posição do adjetivo dentro da frase. Então, aí o mapinha para você tirar o print, tirar a foto ou anotar. O adjetivo caracteriza os seres. Os seres, como a gente já sabe, são os substantivos. E eles podem ser simples ou compostos, primitivos ou derivados, explicativos ou restritivos, pátrios. E eles também sofrem variação. Quais são as variações? Gênero, número e grau. Sendo que o grau é grau comparativo, né, que pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade, e grau superlativo, que pode ser absoluto ou relativo. Essa foi a nossa aulinha de hoje sobre adjetivos e nós estamos aqui dentro ainda do conteúdo de morfologia. Ainda teremos outras classes gramaticais para estudar. Eu espero você.